Então, hoje eu fiz aqui um cronograma, né? Nós vamos falar sobre ONGs, a contabilidade para as ONGs, a prestação de contas, os relatórios financeiros contábeis, as obrigações acessórias e trabalhistas, a importância da contabilidade em dia e a tributação, ok? Então, a ONG, como vocês já tiveram outras pessoas participando aí, ela é uma organização não governamental, né? E a primeira vez que se fala sobre ONG é em 1950. Olha só, né? Longe. Aqui nas décadas de 60 e 70, com a degradação ambiental, né? Aconteceu a preocupação de várias pessoas mundo afora. Então, podemos aí falar da década de 50, 60, 70, e cada década que se passa, essa organização se torna forte, né? Eu digo que as ONGs, elas vão chegar onde o governo não chega. Onde o governo não consegue atingir, são as ONGs que estão ali no apoio às pessoas carentes, às pessoas vulneráveis, né? E podemos, assim dizer, que, só para vocês terem uma ideia, né? Nos anos 70, no Brasil, nós tínhamos 10 mil ONGs, segundo a pesquisa do IBGE. Em 2020, essas ONGs chegam a 236, e as organizações sociais civil também aí em 781 mil. No Brasil, hoje, a ONG ela é regulamentada pela Lei 9.790, de 99. Depois vem a lei, o artigo, né, 1º da Lei 13.090, de 2014, que pode se classificar como organização de sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privados sem fins lucrativos. Então, vou deixar bem claro, né, as ONGs, elas não podem ter fins lucrativos, certo? Elas hoje, só um segundinho, só um segundo. Isso. Deixa eu só tirar aqui da minha frente, senão eu não consigo vê-los. Elas têm que ser regulamentadas, até mesmo porque elas recebem benefícios, né, não só do governo, como também benefícios de empresas, e elas precisam estar estruturadas, legais, e justo para regulamentar aqui no Brasil as ONGs, né, vamos assim dizer, as entidades sem fins lucrativos. São instituições, como eu disse, sem fins financeiros, né, sem fins lucrativos, vamos assim dizer, que ela vem completar aí e complementar os serviços públicos, de ordem públicas, né? E aí ela tem que ser constituída, primeiramente, legalmente registrada em cartório, é feita lá, vocês tiveram aí já as orientações de um advogado para falar com vocês. Então, ela tem que ser regulamentada. Primeiro, ela tem que ser legalizada, registrada em cartório. Feito isso, vai para a Receita Federal, que é feito o cadastro das pessoas jurídicas, né, que seja o CNPJ. Depois, uma inscrição estadual e a inscrição municipal, que é o cadastro de contribuintes mobiliários. A ONG mais conhecida, né, que nós temos aí de bate-pronto é a Greenpeace, né, que vem verde e paz, né, que a gente ouviu falar muito aí com as queimadas na Amazônia, né? E a sua receita principal
são as suas receitas, vamos assim dizer, principais, são as doações, e que elas vêm geralmente de pessoas físicas e empresas privadas. Hoje vocês, cada município, cada estado, o próprio governo participa, né? Vou falar aqui de São Paulo, por exemplo, nós temos o Leve Leite, onde o governo tem uma participação, a Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, tem uma participação efetiva com as ONGs para a doação de leites, doações de cesta básicas. Mas para que eu possa chegar a ter esse benefício do governo com a minha ONG, eu sempre digo o seguinte: o menos não é mais, o menos é menos. O menos é menos. Uma ONG ela tem que ser mais e mais, né? Ela precisa ter, principalmente, a sua contabilidade exemplar e, principalmente, com transparência. Porque uma empresa ela não vai fazer uma doação para uma ONG se ela não tem os seus relatórios contábeis transparentes, claros, certo? Elas não vão fazer isso, porque fica na dúvida, sempre surge a dúvida, né? Meus alunos aqui, por exemplo, quando eles vão fazer as doações, eles já me perguntam: professor, para onde serão doados? Olha, eu conheço lá no meu bairro um local que a gente faz doações, e a minha preocupação sempre com eles que eu passo é a seguinte: tudo bem, nós podemos até ajudar, mas nós precisamos da documentação dessa instituição. Aí eu acrescento: amanhã sai uma reportagem na televisão dizendo: olha, a instituição X, o asilo Y, o orfanato Z está maltratando as pessoas. E logo em seguida vem, e apoiado ainda pelos alunos de contábeis da Unip, né? Então, a gente precisa ter essa documentação em dia. Essa empresa, ela precisa, essa ONG, né? A gente fala empresa porque é uma empresa. Essa ONG, ela é uma pessoa jurídica. Essa ONG, ela precisa estar regulamentada. E aí o governo também não foge disso. Para que ela possa ter alguns benefícios, nós vamos ver lá na frente, principalmente de isenções, ela precisa cumprir alguns requisitos. E um dos requisitos é a sua constituição legal, constituída legal. E aí vocês também tiveram lá, com o nosso colega do direito, os critérios para se fazer uma ata, né, de constituição de uma ONG. E lembrando, a isenção, principalmente do governo, a parte tributária, ela exige minuciosos detalhes que tem que estar lá no ato de constituição. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: vamos imaginar que uma pessoa chegou para vocês, fez uma doação em dinheiro. Lembrando, as ONGs, elas são isentas de tributação. Isentas. Mas essa pessoa foi lá e deu dinheiro. 300 mil reais. Ok. Qual que é o objetivo dessa ONG? Cuidar de pessoas carentes. Então, esses 300 mil reais, ele tem que ser destinado aos benefícios para essas pessoas. Mas o presidente da instituição, ele resolve, então, comprar um imóvel para ter uma sede própria. Lá nos objetivos da ONG, não está dizendo que ele vai comprar imóvel, que ele vai receber uma doação e vai comprar imóvel para fazer a sede própria
da empresa, de um dinheiro, da ONG, de uma empresa que ele recebeu um donativo em espécie. O que o governo vai fazer? O governo vai tributar. Ele deixou de cumprir um dos requisitos que está no seu estatuto. No seu estatuto não está prevendo isso. Mas, Dernoval, ele ganhou um dinheiro e ele poderia destinar, ele comprou esse dinheiro, ele pegou esse dinheiro e utilizou para a aquisição de uma sede própria. Sim. Levando em consideração o ato e o fato, perfeito. Só que o governo não entende dessa maneira. Lá no seu estatuto, não consta que ele podia comprar com o dinheiro da doação um imóvel. Então, ele vai ser tributado. Neste caso, se ocorrer, eu aconselho que seja feita antes uma consulta por escrito na Receita Federal. Porque aí vamos ter documentado o parecer da Receita dizendo se pode ou não comprar o imóvel. Então, na elaboração do estatuto, tem que estar dizendo, nós vamos cuidar de pessoas carentes, de famílias, nós vamos fazer com essas pessoas, nós vamos cuidar da parte da educação, com essas pessoas nós vamos cuidar da parte da alimentação, nós vamos comprar roupas, nós temos uma verba e nós vamos direcionar essa verba, por exemplo, um salário mínimo para a família X, família Y, para ajudá-la na caminhada até a família se equilibrar aí durante uns 3, 4 meses. Está previsto isso na documentação da ONG? Está previsto isso no estatuto? Se não tiver previsto, não pode. Vai ser tributado. Vai ser tributado. Então, o estatuto ele tem que estar bem redigido, ele tem que estar bem orientado por um advogado, por um contador, porque um complementa o outro. Inclusive, hoje à tarde, eu estava falando com o Alexandre que eu ia acabar interferindo um pouco no que o nosso colega do direito falou, mas tem que ser em conjunto. E, claro, né, em conjunto também com as pessoas que estão constituindo essa ONG. O que vocês querem? O que vocês irão fazer? Qual é o objetivo da ONG? Quem e como vocês querem ou quererão atingir os objetivos? Quais são as pessoas que vocês vão atingir, ser atingidas pela ONG de vocês? Qual é o objetivo principal? Então, isso tem que estar bem documentado no estatuto. Se não tiver, o que não constar vai ser tributado. E aí, eu falo para vocês o seguinte, que a estrutura patrimonial das ONGs, certo? Já surgiu uma pergunta aqui. O Gibson pergunta o seguinte: a aquisição de patrimônio pela ONG só se dá por decisão da Assembleia ou a diretoria tem alguma autonomia? Não, Alexandre, a diretoria não tem autonomia. Neste caso, não, foi o que eu falei. Recebeu uma doação em espécie, tá? Nós vamos ver até lá depois, nas obrigações acessórias, se você tiver dinheiro em espécie igual ou superior a 30 mil reais, tem que ser declarado mensalmente, tá? Então, não tem autonomia. Tem que estar no estatuto. Olha, no estatuto nós vamos cuidar de pessoas carentes, por enquanto nós temos uma sede que é feita uma locação,
Futuramente, nós queremos ter uma sede própria, entendeu? O caixa X ou a doação Y que nós recebemos, vamos destinar a essa compra desse imóvel. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que estar lá detalhado no estatuto. Está respondida a pergunta aí, Alexandre? Respondida. Ok. E aí eu falei, né, comecei a falar agora da estrutura patrimonial da ONG. Ela está prevista na Lei 6.404 de 76, a Lei da Sociedade Anônima. Nós não temos como falar de contabilidade para micro, pequena empresa, né, para o MEI, como também nós não conseguimos falar de contabilidade para uma sociedade anônima, para um banco, por exemplo, sem estar previsto na Lei 6.404. A contabilidade ela é única. E aqui no Brasil hoje, a contabilidade ela é internacional. Nós temos a harmonia internacional. Claro, cada atividade vai ter que cumprir algo. Por exemplo, eu não vou cumprir as obrigações acessórias que uma SA tem, um Banco Itaú, por exemplo, tem, com uma padaria. Mas a estrutura legal patrimonial segue a mesma linha. Segue a mesma linha. E aí a gente fala, né, das normas brasileiras de contabilidade técnica 3, né, que, por exemplo, lá na empresa da padaria, do Banco Itaú, nós falamos de capital social. Na ONG, nós falamos de patrimônio social. Mas o cunho é o mesmo, só mudou as nomenclaturas para se adaptar a cada atividade. Lembrando aí que a equação patrimonial é a mesma, ativo circulante menos passivo circulante, ou seja, o positivo menos o negativo. Lá na empresa, nós temos, então, o patrimônio líquido. Na ONG, o patrimônio social. Mas a equação é a mesma. Onde nós falamos na empresa lucro e prejuízo, numa ONG, ela é falado déficit ou superávit. Minha ONG deu prejuízo, minha ONG teve um déficit, minha ONG teve um lucro, minha ONG teve um superávit. Mas não muda a sua estrutura, só mudou a nomenclatura. A raiz é a mesma. Despesas, receitas, né? Vocês observam que elas estão lá, olha, nas normas brasileiras de contabilidade técnica. Então, só vai mudar a nomenclatura, mas a raiz, o sentido, a contabilidade é a mesma. Nós falamos sempre em lucro real. O próprio nome diz, né? Real. Para que eu possa ter o lucro real na minha empresa, na minha ONG, eu tenho que ter tudo documentado. O que entrou e o que saiu. Tem que ser documentado. Eu não consigo fazer estimativa de conta de água, de conta de luz, de despesas com papelaria. Eu posso fazer um planejamento, mas na hora de contabilizar, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o documento na minha mão. Isso não difere se eu vou fazer isso no Banco Itaú, se eu vou fazer isso numa padaria ou se eu vou fazer isso numa ONG. Porque amanhã um fiscal pode me pedir e falar assim, como que você chegou nesses resultados? Qual é a documentação que levou a esses resultados? E aí eu vou ter que apresentar a documentação. E lembrando que aqui no Brasil, por 5 anos,
5 anos a parte fiscal e 35 anos a parte trabalhista. Ou seja, eu contratei um funcionário hoje, eu tenho que guardar a documentação dele por 35 anos. Lembrando que hoje no Brasil se aposenta com 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de arrecadação. Isso é o que está na a legislação previdenciária de hoje, que, com certeza, vai passar por uma nova reformulação. Até mesmo porque a idade média, né, aí do brasileiro está aumentando cada vez mais. Então, nós não temos como separar a contabilidade de uma ONG e a contabilidade de uma SA. Então, ela é regida pela Lei 6.404 de 76. E, claro, lá em 2011, essa lei passou por uma nova reformulação. Então, tem outras exigências também que deverão ser cumpridas. Então, quando eu falei para vocês que o menos não é mais, menos é menos, para a ONG ela tem que ser mais e mais. Transparência sempre. Transparência sempre. Ok? E o essencial para tudo isso é a sua legitimidade, né? O terceiro setor precisa disso, da sua legitimidade. Os relatórios de prestação de contas apresentados para os seus financiadores deverão ser minuciosos. Minuciosos. Diga de passagem, né? Quando você recebe na sua casa lá uma ligação de uma instituição X, olha, nós precisamos que você nos ajude fazendo uma doação mínima. A primeira coisa que vem na cabeça lá da pessoa que atende é: será que esse dinheiro está sendo usado mesmo? Será que vai atingir mesmo essas pessoas carentes? Será que o dinheiro que eu estou doando não são para os diretores? Essa é a dúvida frequente, essa é a pergunta frequente. Por isso que eu falo, os relatórios eles deverão ser minuciosos. Minuciosos. O Denner, Oi? uma observação que a gente sempre faz, né? Que hoje o Instituto CARES ele tem o selo Melhores ONGs de 2021 e tem o selo DOAR, né? E todos são de gestão e transparência, né? Isso, quando a gente vê, eleva a gente em patamar para doações. Porque as empresas hoje buscam parceiros que tenham gestão e transparência, né? Então, as pessoas que estão formando sua ONG, formando desejos, tem que lembrar, se você não tiver gestão e transparência, você não consegue fazer nada hoje. Outra coisa importante, né, que a gente vê hoje é que um contador de posse do nosso balanço, ele consegue, numa passada de olho, ver se tem desvio ou não. Não é isso ou não? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. É o que eu coloquei aqui na última frase, né? Tem que não posso só cumprir as exigências. Tem que ultrapassar essas exigências. Tem que ultrapassar. Tem que ultrapassar essas exigências. E se você tem lá o seu financiador, a empresa que vai X, olha, eu tenho uma empresa X que ela está sempre aqui fazendo doações. Opa, chama essa empresa para um bate-papo. Chama essa empresa e mostrar os relatórios, para deixá-los mais seguros e, com isso, fazer com que eles consigam outras empresas, outros empresários a fazer a doação para vocês. Então, é participar a sociedade dos resultados. E, para isso, precisa ter transparência. Foi o que o Alexandre falou. Nós, contadores, nós conseguimos verificar de qualquer empresa pelos relatórios contábeis, pelo balanço,
se está havendo fraude ou não. Às vezes você fala assim, olha, minha empresa deu lucro de 2 milhões. Perfeito, legal, deu lucro de 2 milhões. Deixa eu analisar o balanço. Deixa eu analisar o balanço. Aí eu vou lá no balanço da empresa e vejo que ela tem 1,5 milhão de débitos com fornecedores. Ela está positiva? Os 2 milhões que ela tem de lucro, ela está devendo. Ela deu lucro porque a equação demonstrou que ela tem lucro. Mas ela está devendo. Ou então ela chega num banco, a empresa chega num banco e fala assim, olha, eu quero fazer um empréstimo. E o banco vai falar, quais são as garantias? As garantias que eu tenho no meu patrimônio, que é constituído por máquinas, constituído por veículos, tem um estoque de mercadorias. Aí o banco vai fazer a análise. Sim, mas vamos lá, a sua máquina é financiada, seu estoque é financiado, seus carros são financiados. Que garantia que você está me dando? Nada é seu. Então a pessoa chega lá no banco pedindo 5 milhões e ela sai triste, porque o gerente do banco diz, olha, nós só conseguimos liberar para você 500 mil reais. O Pronamp aí aconteceu muito isso na pandemia, quando o governo liberou os créditos para as micro e pequenas empresas. Os bancos, muitos saíram reclamando, eu não consegui fazer o empréstimo, o banco não liberou, esse negócio que o governo falou que vai emprestar, ajudar as micro e pequenas empresas, é uma furada. Não, os bancos analisaram a documentação da sua empresa. Os bancos analisaram lá se você está com seus débitos tributários organizados em dia, se você não está devendo para a Receita Federal. Então, tem que estar calçado, tem que estar os relatórios transparentes. Como eu disse, suprir mais e mais as exigências. Tem que ultrapassar, não pode só cumprir o que foi pedido, tem que ter mais. Por isso que eu falo, se você tem os seus fornecedores, aí, os seus financiadores, chamá-los para um bate-papo e mostrar o resultado, mostrar o que aconteceu com a doação dele. Quais foram as pessoas atingidas, até mesmo porque se ele doa 1 milhão, com essa reunião, ele vai sair de lá e vocês vão sair dessa reunião com a certeza que ele vai doar a próxima doação dele vai ser de 2 milhões, porque ele sabe que o dinheiro que ele está empregando está sendo bem empregado. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Os relatórios são importantíssimos. Aí aqui estão os relatórios financeiros de uma ONG. O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, deu lucro, deu prejuízo, deu superávit, deu déficit. A demonstração das mutações do patrimônio social, como que ficou essa mutação aqui do patrimônio? Qual foi a evolução do patrimônio social dessa instituição? A demonstração do fluxo de caixa. E o principal, as notas explicativas. As notas explicativas. Explicando esses relatórios. Explicando o que aconteceu com esses relatórios. Isso é transparência. Deixar em dia, né? Não adianta eu querer ir lá na papelaria, comprar material de escritório, ou então ir no mercadinho, comprar produtos de higiene, e não pegar nota fiscal, ou pegar aquela notinha do supermercado de consumidor final. Você não é consumidor, você é um consumidor final, sim, mas não pessoa física. Você tem que pedir uma nota fiscal. É uma nota fiscal que você tem que pedir. E será que você não poderia comprar esses produtos de limpeza diretamente de uma distribuidora?
mais barato, na transparência vai mostrar, poxa vida, eles estão comprando de uma distribuidora, que o produto é bem mais barato. Vai estar lá, quem são os seus fornecedores de produtos de limpeza? Quem são? Ah, é o mercadinho da esquina. Opa! Já acendeu uma luzinha vermelha aí. Por que não comprar direto de uma distribuidora, mais barato, com prazo, às vezes? Isso vai estar demonstrado aqui, ó. Vai estar demonstrado aqui no seu fluxo de caixa. E para eu chegar aqui no balanço patrimonial, eu preciso de um diário. E nesse diário vai estar detalhado minuciosamente o que eu comprei. Quando eu digo minucioso, eu vou estar falando lá aquisição de mercadorias ou aquisição de material de limpeza conforme nota fiscal número X. E se eu quero ser mais detalhista, da empresa Y. Está lá no meu diário. Está lá no meu diário. Vai ser o meu diário que vai sustentar todas essas demonstrações. O meu diário que vai sustentar tudo isso aqui. E, claro, o meu balanço patrimonial aqui será o relatório final, onde você vai bater o olho e vai saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e quais são as suas obrigações. E o resultado final, qual vai ser o seu patrimônio social. Vai estar demonstrado nesse relatório aqui. Eu bati o olho, vi que tem um débito enorme com o meu fornecedor. Aí eu peço os outros. Deixa eu dar uma olhada no seu fluxo de caixa, deixa eu dar uma olhada na sua demonstração de resultado do exercício. Aqui a demonstração do resultado do exercício é justamente onde vai ser apontado tudo que entrou, tudo que saiu e qual foi o resultado. Superávit ou déficit? Vai ser nesse relatório. Se eu quero mais detalhes, eu vou no fluxo de caixa. E, obviamente, para eu pedir tudo isso aqui, eu já li as notas explicativas desses relatórios e não me satisfez, não me convenceu. Então, eu vou pedir mais detalhes. É justamente isso que a Receita Federal faz. Quando o pessoal fala, caí na malha fina, ela vai fazer uma análise desses documentos. E lembrando que hoje é tudo eletrônico, né, pessoal? Nada mais papel. Hoje nós temos as declarações eletrônicas, que vocês vão verificar aí, eu vou passar para vocês quais são, e não são poucas, são muitas, que são obrigações acessórias que nós devemos entregar de todas as empresas. Independente se é o Banco Itaú, independente se é a lanchonete, se é a lojinha de roupa do seu bairro, ou se é uma ONG. Tem que ser cumprido as obrigações acessórias. É por essas informações que o governo tem o controle. Então, hoje, quando você vai fazer uma compra, assim que a nota fiscal é emitida, em segundos, o Estado recebe. Ou até mesmo em milésimos de segundo, o Estado recebe as informações. Eu digo o seguinte, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando se falou em código de barra, o pessoal falou, não vai pegar. Ah, código de barra, isso é furada, não vai dar certo. Hoje o código de barras está no papel da bala. Está lá no cosméticos. Eu estou falando produtos que a embalagem é pequena, né? O esmalte, o batom, o código de barras está lá.
já está em pesquisa, já está em andamento, já está em teste, o ICP Brasil. Onde? Quando você ligar para o seu fornecedor, pedir a mercadoria X, a nota fiscal vai ser emitida, o produto vai ser colocado no caminhão, e quando ele passar pelas rodovias e pelas avenidas, o radar vai saber o que tem dentro do caminhão. Nossa, Derneval, será que vai acontecer? Daqui mais 10 anos. Já está em teste nas grandes indústrias. A mesma coisa que aconteceu com o código de barras. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, já vai sair o caminhão da indústria e o controle vai ser feito na rua. Então, não vai ter como dizer que no meu caminhão foi colocada uma caixa a mais ou uma caixa a menos do produto. Tem que estar condizente com a nota fiscal que vai estar com o motorista e até mesmo o espelho que ela já foi enviada para a secretaria. A mesma coisa hoje, né? O Pix, legal, facilitou muito. Sim, sem dúvida, facilitou muito. Mas tem limites. Tem limites. E a Receita Federal vai começar a pegar já isso. Já vai começar a pegar. Praticamente, 2022 foi o ano do Pix. Então, a Receita já está preparada para receber as declarações, tanto das empresas como das pessoas físicas. As empresas vão começar a entregar agora em maio, até junho, e as pessoas físicas vão entregar agora até 31 de maio. Porém, a Receita já está esperando. Eles querem saber o volume do Pix. Porque o pessoal está achando o seguinte, principalmente lá o pessoal do comércio. Eu recebi via Pix, não precisa emitir a nota fiscal, não preciso contabilizar. Pix é receita. E na pessoa física? Na pessoa física, a transação. R$2.000. Essa movimentação de R$2.000, Derneval, é só quando entrar ou sair R$2.000 da minha conta? Não. Movimentação de R$2.000 funciona da seguinte maneira: entrou 1.000, saiu 1.000. Já é a movimentação de R$2.000. Passou disso, os bancos vão informar para a Receita Federal o que aconteceu na sua conta. E na empresa, Derneval? A mesma coisa, R$6.000. Entrou 3, saiu 3. A movimentação já foi de R$6.000. Então, o leão, como eu sempre digo, né, está aí preparadíssimo para pegar essas transações. E aí eu volto aqui para o nosso slide. O balanço patrimonial vai demonstrar tudo isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, as obrigações acessórias que uma ONG tem que entregar. Hoje isso aqui é tudo eletrônico, tá? Tudo eletrônico. O ECF, Escrituração Contábil Fiscal. O ECD, Escrituração Contábil Digital. O EFD, Escrituração Fiscal Digital. Observe que o próprio nome diz, é digital.
Não tem mais protocolo. Enviou coisa de segundos, milésimo de segundos, chegou na Receita Federal. E os computadores da Receita Federal já estão preparados para quê? Para fazer o cruzamento dessas informações. Elementos para fazer esse cruzamento tem o suficiente. Cartórios, bancos, mercados, todas essas pessoas estão alimentando os computadores da Receita. E nós vamos fazer a alimentação final, entregando essas declarações, essas obrigações acessórias. Depois nós temos a DCTF Web, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federal. Aí nós temos aqui a DME, Declaração de Moeda Específica. Quando eu falei para vocês, tem um valor específico igual a superior a R$30 mil, tem que declarar. Tem que entregar. Essa declaração aqui, ela só vai ser obrigatória quando eu tiver esse valor em espécie. Ou se eu recebi esse mês esse valor em espécie. Então, eu tenho que entregar. Então, observem vocês que a Receita Federal ela tem posse de todas, ela está em posse de todas essas informações. Porque se eu fiz uma doação, se a minha empresa fez uma doação para vocês, ela vai declarar que ela fez uma doação. E para quem ela fez essa doação? Então, não vai ficar encoberto. A Receita Federal vai ficar sabendo. E essas declarações aqui, que antes era tudo no papel, né? O contador tinha que fazer isso manualmente. Então, demorava-se até para a Receita receber e processar essas informações. Hoje, não. Hoje, essas informações são processadas rapidamente. Por quê? Porque é tudo eletrônico. Não tem mais papel. É tudo eletrônico. Ah, Derneval, a minha empresa, a minha ONG, ela é isenta. Ok, ela é isenta. Mas se você deixar de cumprir as obrigações ou deixar de cumprir o que está lá no seu estatuto, como eu falei para vocês no início, lá do imóvel, que vocês ganharam 300 mil e foram lá e compraram um imóvel, e se não estiver lá no estatuto essa informação, o que vai acontecer? Vai ser tributado. A sua isenção não existe. A sua isenção não existe. Deixou de ser isento. Deixou de cumprir o que estava no estatuto. Aí aqui, olha, para vocês verem as obrigatoriedades. A DCTF, ela é obrigada. A DM, com valores igual a superior a R$30 mil. E vocês observam que eu coloquei aqui as instruções normativas da Receita Federal. Tudo da Receita Federal. A EFD-REINF está lá na hipótese do quê? Do artigo 3º da Instrução Normativa 2043 de 2021. Quando que vai ocorrer isso aqui? Quando que eu vou entregar essa declaração? Você tem funcionário lá na sua ONG. A diretoria, a administração, ela não pode ter nenhum tipo de remuneração. Mas a tia da limpeza, o tio da segurança, esses sim vão trabalhar, vocês vão contratá-los. E aí eu vou ter que arcar com o quê? Com a parte trabalhista, as contribuições trabalhistas. Derneval, quais são as contribuições trabalhistas que tem uma ONG? FGTS e INSS.
Isso, se ela cumprir. Vou até adiantar aqui. Opa. Deixa eu voltar. Se ela cumprir o SEBAS, que é o Certificado de Entidades Beneficentes Assistenciais. Então, se ela tiver esse certificado, a parte trabalhista, os encargos trabalhistas, serão 2. FGTS, 8%, e INSS, que a alíquota começa com 7,5% e vai até os 14%. Se não tiver esse certificado, ela arca com toda a tributação de uma empresa normal, de um Banco Itaú, de uma indústria, que é o que nós ouvimos sempre falar aí, né? Olha, sai caro para registrar um funcionário, porque, além do salário, nós temos mais 40% de encargos. Sim, mais 40% de encargos. E se a ONG deixar de ter esse certificado, ela vai arcar com essa tributação. Ela vai arcar. Então, está aqui, ó, o EFD-REINF. Depois nós temos quem? A EFD Contribuições. Olha lá, R$10.000 aqui, ó. Então, ó, obrigado a partir do mês em que a soma mensal das contribuições forem superior a R$10.000. Se eu não atingir, não entrego. A escrituração contábil digital. Quando os convênios e ingressos assemelhados, cuja soma seja superior a 4 milhões ou proporcional. Quando eu falo proporcional, por exemplo, se a minha ONG foi constituída em junho, vai ser 4 milhões proporcional a 6 meses. E a escrituração contábil, ela é obrigatória. Então, essas outras vai entrar na hipótese se eu tiver atingindo os 10.000, os 4 milhões, se eu tiver em caixa, né, em espécie, R$30.000, eu entrego. Mas a DCTF e a escrituração contábil fiscal são obrigadas. Aí eu falo o seguinte, se você já cumpriu essas duas, independente de você ter atingido os 4.800.000, entrega. Não é transparente? A sua administração não é transparente? Qual o problema de entregar as outras? Ah, mas eu não atingi 4.800.000. Ah, eu não atingi 10.000. Sim, não atingiu. Mas está tudo preto no branco. Se está tudo organizado, tudo transparente, se o mais foi mais, não tenho por que não entregar. Se torna até mais prático, né? Se torna até mais prático. E aí vem a parte trabalhista que eu falei para vocês. A folha de pagamento, se vocês tiverem algum funcionário registrado. O e-social, que são as informações sociais que nós enviamos mensalmente para o governo, para a Previdência Social, desde o afastamento do funcionário, desde o atestado admissional, do atestado periódico, da folha de pagamento dele mensalmente. Hoje, com a carteira digital, assim que eu envio, que eu fecho a folha de pagamento, e envio o e-social, o funcionário já sabe até o salário que ele vai ganhar aquele mês. Tem tudo na carteira digital. Aí eu tenho a CEFIP, que é uma obrigação com a Caixa Econômica Federal, onde a ONG vai fornecer para a Caixa Econômica Federal o quanto foi pago de FGTS. E
quanto que foi pago para cada funcionário. A DCTF, que é a da Previdência Social também, que nós temos que entregar, que vai gerar aí o DARF previdenciário. E o que eu vou pagar, Derneval? Eu vou pagar o FGTS, 8%, o PIS sobre a folha de 1%, e lembrando, o INSS você não pagou, você descontou do funcionário. Foi descontado do funcionário. Então, quando eu falo eu paguei R$1.000 de salário mais a Previdência Social, não. Você pagou R$1.000 de salário, porque a Previdência Social você descontou do funcionário. O que a empresa vai arcar? O que a ONG vai arcar? Com o FGTS de 8% e o PIS de 1%. Isso é fato. Eu quero perguntar para vocês aí que estão assistindo, né, Alexandre, se tem alguma pergunta a mais, se estão entendendo, se eu estou fazendo claro. Ô, Denê, uma coisa importante hoje, né, que eu e o Claudio vivenciamos isso, para a obtenção do selo do ar, você obrigatoriamente tem que ter funcionário registrado. Se você não tiver, significa que você não tem perspectivas futuras. Engraçado isso, porque ele fala, não tem sentido hoje você não querer crescer. Não foi isso, Claudio Honor, que ele discutiu com a gente? Exatamente isso, exatamente isso. E ele falou assim, olha, ONG que não quer ter funcionário às vezes, ele fica congelado num tempo. Outra coisa importante que você falou aí, que me chamou muita atenção, que o SEBAS hoje no Brasil está muito difícil de conseguir. Muito, muito, muito. Por exemplo, eu solicitei o SEBAS, eles queriam que eu tivesse parceria com o SUS. Só que, assim, como a ONG de pequeno porte tem parceria com o SUS, eu não tenho capacidade para isso. Porque o volume de pacientes que eles iam me mandar era muito gigante. E não daria conta, né? Então, quer dizer, Sim. cada hora o governo quer restringir mais as isenções. E é E, por por isso outro que o pessoal, lado, Alexandre, é por isso que o pessoal fala aí, eu vou ter um funcionário e não é registrado, porque o encargo social aqui é pesado, né? Como eu falei, além do salário, soma-se tudo mais 40%. Se eu você não tem o SEBAS, você vai arcar com tudo isso. E hoje no Brasil, a gente tem dificuldades imensas para conseguir o CEPA. Dificuldades imensas. Eles dificultaram bastante isso aí, bastante. Né? Mas a gente está se preparando para fazer o pedido de novo, né? Para ver se a gente consegue. Que isso para nós é muito importante, entendeu? Desonera a folha de pagamento e esse dinheiro que sobra, entre aspas, que sobra, né? A gente poderia aplicar em outras ações nossas, né? Em outras ações, Sim. beneficiar mais pessoas. Isso é muito importante, né? E outra coisa que me chamou a atenção, e eu e o Claudio, a gente toma um cuidado especial, é com essa parte de obrigações fiscais, que mesmo ONG sendo isenta de algumas coisas, se atrasar, paga a multa. Não Sim, pode esquecer sim, disso. sim. As obrigações acessórias, elas têm prazos. Se você não entregar, tem multa. Isso é bom Se deixar não bem entregar claro. as obrigações acessórias, por exemplo, o E-Social, que é a parte da Previdência. O funcionário venceu um ano que o funcionário fez o exame dele admissional, por exemplo. Eu já, em seguida, tenho que fazer o periódico. Se eu não entregar o periódico no prazo, tem multa. Eu fechei a folha de pagamento hoje. Então, um exemplo, fechei a folha de pagamento no dia 30 de abril. Eu tenho até o dia 15
de maio para enviar o e-social. Se eu não enviar nesse prazo, tem multa. Então, as obrigações acessórias, elas vêm aí com peso grande de penalidade, né? Como também, se você atrasar um tributo, venceu hoje, amanhã ele já é corrigido, né? 1% ao mês, mais 0,33 ao dia. É o que eu falo sempre. Atrasou o primeiro, atrasou o segundo, atrasou o terceiro, não consegue pagar mais. Não consegue pagar. Porque os juros e a multa são altas. Aqui no Brasil ainda é muito alto. E também, se o governo não colocar essa penalidade, as empresas também não pagam, né? Denner, a Cristiane, ela está falando também que a organização que ela trabalha também está pleiteando SEBAS já faz tempo, e os caras também estão segurando. Estão segurando e demora mesmo. Demora e é uma luta. Sim, é um certificado demorado mesmo, é um certificado demorado. É um certificado demorado. Mas aí eu acho, acho não, eu aconselho a ir até o órgão, tá? Ou, se for distante, pedir para que alguém vá ao teu órgão, senta, passa as informações de como funciona a ONG, o tamanho dela, e verifica-se se precisa cumprir todos os requisitos. Às vezes, não precisam todos. Então, seria uma maneira aí de facilitar a emissão, porque é diferente, né? Vou citar aí uma ONG grande, conhecida nacionalmente, da ONG que eu estou constituindo hoje. Então, tem que ir lá, sentar, porque por e-mail, suporte, sem a pessoa estar vendo olho no olho, apesar que hoje, com a distância, hoje está sendo tudo eletrônico, mas tentar agendar uma data, um dia, um horário e ir pessoalmente conversar. E obter orientações do próprio órgão. Eu aconselho fazer isso. Como eu disse lá no começo, se você ganhou um valor em espécie ou ganhou uma doação e vai comprar um imóvel, eu aconselho que faça uma consulta por escrito na Receita Federal, para que depois você não tenha a surpresa, né? Aí você vai falar assim, mas eu vivo de doações, eu ganhei uma doação, mas amanhã a Receita Federal pode te cobrar, e aí vai ser caro. Então, você tendo uma pergunta por escrito, você vai receber a resposta por escrito. Você está documentado. Uma outra coisa que a gente aprendeu, Denê, com todos esses anos trabalhando com ONG, é que é uma escadinha, né? E você começa a ter direitos a partir dos teus anos de trabalho. Aí, por exemplo, inscrição no Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Tem 3 anos, né? 3 anos aí, no 3 mínimo 3 anos. anos. Aí tudo é uma escadinha, né? Você vai pleiteando na ano, e aí a gente tem que tomar cuidado com não perder prazo, relatórios. E outra coisa, o estatuto está atualizado, tudo é uma escadinha de aprendizado, que a gente tem que ter como parceiro a contabilidade e o jurídico, porque senão a gente não consegue funcionar. São os fiéis da balança, eu falo sempre, que a contabilidade e o jurídico, que nos baliza para todas as nossas ações, porque senão a gente começa a se perder. Isso daí é muito importante. O jurídico e a contabilidade são parceiros fundamentais na sua ONG. Em qualquer empresa, né, vamos dizer, mas na ONG é fundamental. Ela deixa de ter alguns direitos, por quê? Porque ela não está orientada por um advogado e por um contador. Um complementa o outro. Como eu digo sempre, o advogado é bom na legislação, né? A doutora Dona aí, né, que corrige. E o contador é bom nos números. Agora, imagine a união dos dois.
você vai longe. Você vai longe. Um conhece a legislação, o outro conhece a execução das tarefas, as penalidades das tarefas na prática. A ONG vai longe. Ô, Mas, Demerval, você sabe que nós do Instituto CARES, né, nós temos muito orgulho em falar, né? A gente está em operação há 18 anos, ininterruptos, e nós temos a melhor assessoria jurídica do mundo, que é a que dona. bom, que É, bom, 18 que bom. anos, a gente nunca tinha feito nenhuma alteração no estatuto, né? Então, acho que é importante ressaltar a importância do alinhamento dos associados, dos fundadores, com especialista mesmo, sabe? Porque eu acho que foram mais de 54 reuniões que o Alexandre fez diretamente com a dona, exatamente para planejar tudo e para a gente estar aqui, né? Falando 18 anos depois, que nós nunca tivemos problema, nunca. E isso é Sim, muito que bacana. bom. Isso é É muita uma parceria credibilidade que a gente tem. fundamental. É, exatamente. Muito bom. É uma parceria fundamental isso. Precisa ter essa parceria. Precisa ter essa parceria. Senão você deixa de cumprir algumas obrigações lá na sua, no seu estatuto, está informando quais são os prazos das suas reuniões. Esse mês, a nossa reunião é a semana que vem. Mas esse mês aqui não vai dar para fazer a reunião. Vamos deixar, deixou de cumprir prazo. Depois isso tudo vai ser registrado em cartório, com data retroativa não pode. Vai ser com a data atual. Poxa, a reunião era para ser feita há 2 meses, há 1 mês atrás, só agora que foi feita, e 2 meses depois da data prevista que foi feito o registro. Não funciona. Então é fundamental aí o jurídico, né? Denê, o João tem uma pergunta. Pode abrir o microfone e fazer, João. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, o Denerval, eu queria primeiro pedir desculpa porque eu entrei atrasado. Eu Imagina. viajei hoje para dar um suporte aqui aos meus pais e acabei perdendo a hora. Mas consegui chegar ainda, pegar o trem andando. Olha só, vendo um pouco aqui da sua exposição, eu queria fazer uma pergunta. Você está aqui nessa tela, mostrando aqui a questão de obrigações tributárias. Para uma instituição que está começando ou que vai começar, que não tem ainda funcionários, apenas voluntários, ele tem que declarar todas essas, porque os contadores cobram por declaração, né? Então, isso já é um custo a mais. Como é que a gente faria isso? Olha, as obrigações ela tem que ser entregues. Isso é fato. Tá? Para que esse custo seja barato, o ideal é ter um contrato de assessoria com eles. Porque aí dentro do pacote dos seus honorários já estarão inclusos essas declarações. Agora, por exemplo, o E-Social, né? Eu não tenho funcionário. Cadê? Eu não tenho funcionário. Ok, eu vou enviar o E-Social informando que eu não tenho funcionário. Mas eu não vou deixar de informar. Não vou deixar de informar. O FGTS, a CFIP, eu não tenho funcionário. Mas isso não impede e não me desobriga a entregá-la uma vez por ano, informando, olha, no dia 1º de janeiro de 2023, a empresa, a ONG, não tem funcionário. Vamos imaginar que em março, aí eu entreguei em janeiro, ok, fevereiro não preciso entregar, porque eu já informei que não tinha funcionário. Março eu não preciso entregar, abril eu não entrego, mas em maio eu registrei um funcionário. Eu volto a entregar. Então, o ideal aqui é fazer um contrato de assessoria contábil com eles e utilizar essa assessoria. Tem dúvida? Ir lá perguntar.
Porque você deixou de entregar ou achou caro que ele vai te cobrar por declarações por obrigação acessória, mas e a outra parte? E a escrituração contábil? Essa, independente, você tem que manter. Então, o ideal aqui que eu aconselho é fazer um contrato de prestação de serviço com eles. E, claro, hoje as contabilidades, o que elas fazem? Elas cobram por volume. E se a sua instituição, o volume não é grande, ela não vai cobrar a mesma coisa de uma instituição que o volume é bem maior. Então, vai dar para você negociar aí os honorários. Porém, não pedir para ele entregar esporadicamente, porque é prazo de entrega dessa obrigação. Essa obrigação tem que ser cumprida mensalmente. Então, às vezes, você deixou de cumprir uma obrigação porque você não tinha funcionário, mas também não informou a Receita Federal que você não tinha esse funcionário. Então, aqui o ideal é ter uma parceria com eles, sim, mensalmente. E manter escriturado tudo mensalmente também. E a cada 2 meses ou trimestralmente, você fazer uma reunião com ele e verificar o que pode ser aprimorado ou não. A mesma coisa com o jurídico. Né? Durante um período de 3 meses, vários fatos ocorreram que você precisa consultar o jurídico. Então, sai mais barato você fechar um pacote com eles do que você pagar isso aí por serviço prestado. Vai sair caro mesmo. Denê, eu vou ensinar uma fórmula para o João que você me ensinou há muito tempo, que um bom café sentado na ONG com contador e com jurista sai muito mais barato que a mensalidade. Sim, mas tem a execução das tarefas. Sim, as orientações é o que eu digo. As orientações são fundamentais, tanto do jurídico como do contábil, porque às vezes você não sabe das penalidades, então tem que chegar para ele, o contador, e perguntar quais são as penalidades se eu não entregar o E-Social. Qual o valor da multa? Qual o valor da multa da DCTF? E outra coisa, né, Denê? Se a ONG é pequena, sensibilizar o contador e o jurídico a também dar sua contribuição com o mais vulnerável. Falar, olha, nós aqui estamos começando, a gente não tem recursos, todos nós somos voluntários. O que você pode fazer pela gente? Né? E aí, geralmente, João, isso é experiência própria. Né? O pessoal dos escritórios de contabilidade, dos escritórios de advocacia, eles são bem sensíveis quando você tem transparência nas suas ações. Né? E eles veem a tua planilha de custos que é transparente. Alexandre, ele vai ter acesso ao seu extrato bancário. Aí ele vê. Não tem como esconder, não tem como esconder. Ele tem acesso à sua movimentação bancária. Aí não adianta a ONG pedir para o contador dar um desconto, sendo que o extrato bancário dele denuncia, né, Deneval? Sem dúvida, o extrato bancário está lá para dizer o quanto você recebeu de doações e o quanto você pagou, o quanto que sobrou disso tudo. Entendeu? Então, você chegando, conversando com ele, com o advogado, com o contador, dizendo, nós estamos começando agora, nossa movimentação é pequena, precisamos manter as obrigações acessórias. Ele vai analisar tudo isso e, com certeza, é diferenciado o valor dos honorários em relação a uma empresa que tem a movimentação a todo vapor, 100%. Agora, o que não pode deixar de ser feito e cumprido são as exigências das obrigações acessórias. E lembrando, você precisa desses relatórios, como eu disse lá no começo, para os seus financiadores. Então, não tem como hoje nós deixarmos
para fazer isso amanhã. Não tem como. Tem que ser feito hoje. A parceria com o jurídico e com o contábil é fundamental. Licença só um pouquinho, Nerval. Uma outra coisa que eu acho que eu acrescentaria é que, infelizmente, a gente tem vários especialistas, tanto do campo jurídico quanto do campo tributário, de contadores e tudo, que não conhecem o terceiro setor. E aí, muitas vezes, eles orientam errado. Então, no escritório, eu peguei vários problemas na área de contabilidade porque o contador não sabia e ensinou errado. Então, a gente conhece organizações em São Paulo que elas estão com multas no INSS por falha de contador e por falha jurídica, ou seja lá, as pessoas foram orientadas, às vezes um pouco atrasado, e elas foram orientadas erroneamente. Então, também tomar cuidado com isso, procurar alguém que esteja envolvida na área. O ideal é procurar um especialista. Uhum. E que como nós conheça da procuramos. área, né? Um especialista e que conheça daquela área. É verdade, Quando eu falo especialista, é um especialista da área. Tem vários escritórios aí de contabilidade que o segmento deles são ONGs. São instituições filantrópicas, são igrejas, cada uma vai ter o seu particular. É diferente, é a mesma coisa quando nós vamos ao médico, né? Nós vamos ao médico ou um clínico geral, mas se você quiser detalhes, você tem que ir num especialista. Eu preciso de um cardiologista, eu preciso de um ginecologista, e aí eu vou procurar um especialista. A mesma coisa, tanto no direito como no contábil, você tem que procurar um especialista em ONG. E não simplesmente por eu ser contador, por eu ser advogado, até mesmo porque esse profissional ele vai trabalhar muito, né? Quando você não conhece, você trabalha, vamos supor, mesmo que eu cobre de você R$5.000, eu vou trabalhar o dobro, porque eu não conheço, eu vou ter que correr atrás. E se for um cliente exigente, for uma diretoria exigente, que está toda hora me ligando, toda hora tirando dúvida, eu vou trabalhar dobrado. Então, eu aconselho aí procurar um escritório especializado no assunto, um departamento jurídico especializado em ONG. Falar no genérico é fácil. Agora, vamos ver no dia a dia. Quais são essas obrigações que devem ser feitas? Quais são os relatórios que essa ONG precisa ter em mãos mensalmente para suas próprias reuniões e até mesmo para a captação de recursos? Então, se eu não tenho um especialista, o que vai acontecer? Ele vai acreditar, olha, não precisa entregar a escrituração dele no dia 30, eu posso entregar dia 20. Não, mas a reunião nossa é dia 2. Eu preciso dessa documentação dia 30 na mão. Então, tem que sim procurar um especialista. Uma senhora mesma disse aí, né? Às vezes deixou de cumprir, teve alguma penalidade por descumprimento do profissional. Acontece. Acontece. E aí, é o que acontece aqui, ó. Opa. Transparência, confiabilidade, benefícios fiscais e o planejamento. Eu preciso dessas informações, principalmente do benefício fiscal, da confiabilidade, da contabilidade, para que eu possa planejar. Como eu disse, eu com a documentação dos relatórios na mão, eu vou chamar o meu financiador e vou mostrar para ele, olha o que foi feito com a verba que você nos destinou. Ele vai ficar super contente com isso. Na próxima, ele vai aumentar. A ideia é que ele aumente essa doação ou que ele consiga outros parceiros para você, porque ele vê que está funcionando. Mas eu preciso de ter relatórios na mão. Eu preciso que a contabilidade esteja em dia. Ela tem que estar em dia. Se ela não estiver em dia, eu não consigo isso.
Então, por isso que eu falo, são pontos fundamentais. Transparência, confiabilidade, benefícios fiscais, como o Alexandre disse aí, que é difícil conseguir um SEBAS, e o planejamento. Você tem que planejar. Sem planejamento, nenhuma empresa funciona. Lembrando que nós recebemos várias influências externas, governo e até mesmo do exterior. Lembrando que fazemos parte de um núcleo que somos globalizados, terceiro mundo. Então, quando os países de centro sofrem, é claro, nós vamos receber aqui as influências. Nós vamos receber as influências. Então, precisa ter a transparência. Tem que ter um suporte aí especializado. O Denê, uma Oi. coisa que eu vi esses dias, quando eu solicitei algumas certificações, né, internacionais, foi se a gente tinha auditoria externa. Então, hoje, as certificações internacionais, não basta só ter uma contabilidade bem feita. Além disso, você tem que ter uma auditoria externa, certificando Sim, tudo que você está fazendo. Isso é muito sem dúvida. importante na transparência, entendeu? E essas Sim, certificações só vêm se você tiver. sim. Precisa, dependendo do volume da movimentação, do seu financiamento que você recebe, né, das suas doações, para que você possa chamar essas pessoas para mostrar, olha, está aqui o que nós fizemos com os recursos, é claro, vai ter que estar calçado com uma auditoria validando todas essas informações. Isso é fundamental. E aí eu sempre falo, para ter uma auditoria eu preciso ser uma ONG grande? Não, não preciso. Eu posso fazer essa auditoria convidando uma outra pessoa, um outro escritório de contabilidade, que é a pessoa que tem essa habilidade para estar fazendo essa auditoria e confirmando. Então, começando pequeno. Quando estiver grande, aí sim, eu vou contratar uma auditoria externa para estar fazendo tudo isso. Aí é outro valor, é outro conceito. Lembrando que nós, auditores, não validamos nada. Nós só confirmamos o que foi demonstrado. Nós não damos nenhum recibo de autenticidade. Nós só confirmamos o que foi feito, as origens. Aí sim. Eu preciso de um selo da auditoria. Não, não tem selo. O auditor só vai assinar o documento depois dele estar em posse de toda a documentação. E ele vê com os olhos dele, não é ninguém que vai contar para ele. Ele tem que ver. Aí ele assina. Acabou. Então, ele não validou nada. Ele simplesmente ratificou, confirmou o que ele viu. Só isso. Então, começando pequeno, depois que se tornar uma ONG grande, aí sim, vamos contratar uma auditoria externa para estar fazendo essa auditoria, né? Dar esse parecer. E aí nós falamos, transparência, confiabilidade, eu sempre bato nessa tecla. Transparência, confiabilidade, benefícios fiscais, a partir do momento que você teve transparência, transmitiu confiança, você já automaticamente tem o benefício fiscal. E aí você começa a planejar. Planejar para quê?
captar recursos financeiros, arrumar parcerias, investimento e, o principal, melhorar, né, a distribuição dos recursos que você recebeu. Isso é fundamental. Então, você tem que planejar. Se você não conseguir se planejar, você não consegue captar mais recursos. Voltando, aquela simples reunião com o seu financiador é importantíssima. Mas como fazer essa reunião se você não tem documentos para mostrar? Se você não tem relatórios para mostrar? Porque pode despertar o interesse dele, de dizer, eu gostaria de ver essa parte. E aí, se você não tem? E as ONGs, elas precisam de parceiros. Elas precisam de parceiros. Isso é fundamental. Ninguém vive sem parceria. Ninguém vive. Aí eu falo, ela é isenta? Ela é isenta. O artigo 15, parágrafo 1º da Lei 9.832 de 97, ela fala dessa isenção. E quais são os impostos que eu vou ser isento? Imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, menos o PIS da Folha. O PIS da Folha vai pagar 1%, esse não está isento. O CONFIS, a Previdência Social vai estar isenta? Sim, desde que ela tenha o certificado do SEBAS. Se ela não tiver, não está isento. Vai arcar com toda a parte da contribuição. A parte patronal, vamos assim dizer. Olha lá, o artigo 15º fala instituições de caráter filantrópicos, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam sem fins lucrativos. Está bem claro, né? Que houverem sido instituídas. Instituída onde? No Estatuto. Se não estiver no estatuto, vai ser tributária. Ela deixou de ser isenta. Ela deixou de ser isenta. No meu estatuto não está dizendo que eu vou dar aulas de reforço para crianças carentes. Não está dizendo isso no meu estatuto. Eu vou ser tributado. Eu vou ser tributado. Tem que estar no estatuto. Quais são os objetivos? O que foi instituído lá no estatuto? O que acontece? A Receita Federal, ela pega os mínimos detalhes. Eu sempre digo, cobrar, eles cobram. Devolver, difícil. Eu vou usar aqui uma brincadeira que eu falo com meus alunos em sala de aula. Dever para a Receita Federal e dever para o capeta, os dois vêm buscar. Eles dão risada. Aí depois eles me contam, olha, professor, lá na empresa a Receita Federal mandou uma intimação assim, eu falei, olha, é uma das parcerias que não falha. Não faça acordo com esse pessoal. Não brinca com eles. Eles vêm buscar. Então, é no mínimo detalhe que a Receita Federal pega. A gente está dizendo aqui da Receita Federal, mas tem a parte estadual, tem a parte municipal. E eles vão pegar na onde? Eles vão buscar o estatuto. O que está dizendo no estatuto? Qual é o objetivo da sua instituição? O que ela vai prestar? Qual é o serviço que ela vai prestar? E aí sim, está lá no artigo, no parágrafo 1º, a isenção a que se refere esse artigo aplica-se exclusivamente em relação ao imposto de renda, nesse caso aqui, né? O imposto de renda
pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que no caso de vocês é o superávit, observados os dispostos no parágrafo subsequente. E aí vai indo. Aí vem todas as regras que deverão ser cumpridas e esses impostos que estão isentos. A minha ONG, ela é imune. O que fala a legislação sobre a imunidade? A minha ONG, ela é isenta e imune. Não, ou você é isenta ou você é imune. E o que é imunidade? Para quem que é essa imunidade? Sindicato, partido político, esses são imunes. As ONGs são isentas. Então, tem que observar. Por isso que eu falo, a parceria com o jurídico e a parceria com o contábil é importantíssimo, principalmente no ato da constituição aí da empresa, né? Da sua instituição. É sentar, discutir, não é uma reunião de meia hora, não é uma reunião de um dia, são algumas reuniões para serem alinhavadas, aí sim, a elaboração do estatuto. E lá no estatuto, aí no estatuto vem tudo, né? Qual é o prazo que vai se reunir o conselho fiscal, né? Qual vai ser o prazo que vai reunir a diretoria, e aí esse prazo tem que ser cumprido. Então, aí fica claro, né, quando eu chego lá para o meu parceiro, que eu estou buscando recurso e mostro tudo para ele, a transparência, como está sendo feito, olha, mesmo pequeno, está aqui tudo organizado. Poxa, a pessoa vai falar assim, se ele pequeno está organizado, quando ele crescer, ele vai ser mais organizado ainda. Mais serão cobrados dele, ele vai ser mais organizado, porque ele sabe como trabalhar organizado. Agora, pequeno já não é organizado, ele vai crescer sem organização. Alguém ia fazer uma pergunta? Oi, Alexandre, alguém ia fazer uma pergunta? Tem aqui uma pergunta do menino. Ele está perguntando assim, olha, como discernir o tempo ou saber se é necessário ou vital a busca do título de utilidade pública nas 3 esferas de governo, né? Eu sempre falo que essa pergunta é uma escadinha. Você tem que ir ganhando pouco a pouco, né? Porque tudo tem prazo e é um bate-papo com o contador. A gente discutiu também que o jurídico foi antes que você, sabe, Denival? E a dona deixou bem clara que o estatuto é a partir do DNA das pessoas que vão fazer a instituição. Então, tem que estar no DNA da pessoa. Se a pessoa não conversar muito o que é o estatuto, como solidificar isso, aí é onde começa a se perder. E eu noto, a dona até falou assim, ó, tem advogado que faz um Ctrl+C e um Ctrl+V, e copia o estatuto da internet e manda aquilo, sabe? Só que não tem o DNA da instituição, ninguém sentou para conversar, né? E às vezes, o jurista e o contador, como não é um especialista, feito vocês dois falaram, não tem as minúcias, né? Os detalhes para trazer para a pessoa. E a pessoa se perde, né? E eu falo assim, olha, eu tive uma escola boa no terceiro setor, que hoje eu mesmo faço a minha ata, né, levo no cartório, passo pelo crivo do cartório, toda a documentação em dia, sabe? As assembleias são feitas, as eleições são feitas, a aprovação da conta são feitas. Por quê? A gente construiu, junto com o pessoal do jurídico, o nosso estatuto. E eles fizeram a gente entender a importância de tudo. E pegaram a gente pela mão e falaram, olha, você precisa entregar isso, você faz dessa forma. O contador, por sua vez, olha, até tal dia eu preciso estar com tudo na mão
para fazer escrituração, para mandar para a Receita Federal, né? E isso a gente foi construindo de pouco a pouco e temos resultados hoje, né? A gente tem resultados, que são as certificações internacionais e nacionais. Dona, quer fazer uma Sim. pergunta? Não, queria só deixar uma sugestão e de repente, só dar uma contribuidinha aí na pergunta a última pergunta. Uma questão é o seguinte, em 2014, teve uma reforma muito grande dentro da questão do terceiro setor e trouxe também uma divisão. Então, OSCs, que são organizações da sociedade civil, elas são aquelas que a gente conversou já no aspecto jurídico, mas agora eles diferenciaram. Então, por exemplo, se você vai ter parceria com o governo, existe uma série de coisas que, além da previsão estatutária, você precisa caminhar nessa direção. Então, se você é uma OSC, Organização da Sociedade Civil, e você quer fazer uma parceria com o governo municipal, ela tem que existir no mínimo há 1 ano, e aí ela tem que atender uma série de critérios, inclusive ter um plano de contas com o contador. Então, para ter essa parceria com o governo, tem que ter o plano de contas com o contador e ela tem que atender uma série de especificações. Se ela vai fazer parceria com o Estado, 2 anos, estou falando de parceria com o governo, ok? Não é existir, você pode existir e não ter parceria com o governo. Tem várias instituições que têm muitos anos e não têm parceria. Nível federal, para ser um OC, Organização da Sociedade Civil, e ter parcerias com o federal, 3 anos. Todas as organizações podem se habilitar para ter o SEBAS? Não podem. Então, dependendo do tipo de organização e a qualificação dela. Então, eu queria deixar aqui uma sugestão para o nosso grupo, para o Alexandre e o Nonô, talvez para o futuro alguma coisa a gente discutir especificamente o SEBAS hoje. Para quem é concedido SEBAS hoje e para quê? Tá certo? Porque esse novo marco legal aconteceu em 2014, foi uma lei assim, extremamente com participação popular. A lei teve 78, eu acho, 80 artigos ela tem, e ela teve 70 emendas. Para vocês terem uma ideia, 70 correção popular. E esse novo marco legal, ele dividiu, desculpa aqui, ele dividiu as organizações da sociedade civil, essas fundações e associações ainda mais, ele fez recortes. Então, tem exigências. Por exemplo, essa lei aqui, 9.832 de 97, é a lei das OCIPs, que também está nesse quadro, né? Então, quer dizer, ela vai incorporando, mas a participação de um contador é extremamente necessária, desde o início, tem que ter planos de conta, inclusive antes de gastar, então, e apresentar tudo isso para o governo. Então, fica a minha sugestão, de repente, fazer um encontro sobre SEBAS, e fica a minha sugestão também fazer um encontro sobre esse novo marco legal e dizer, esse novo marco legal e dizer quais são as exigências para essa parceria com o governo, se o grupo tiver interesse. Eu acho que é muito importante, porque é bem específico. Sim, isso mesmo, dona. Ser específico, é que eu falei, os dados que estão lá no seu estatuto, né? E antes, na minha opinião, sentar todo mundo, vamos constituir uma ONG? Vamos. O que nós vamos fazer? Quais são as parcerias existentes com o governo? Ir atrás dessas informações ou procurar uma pessoa que tem essas informações, sentar todo mundo e discutir. É válido a proposta, sem dúvida, e discutir o assunto. Porque muitas, né, como o próprio Alexandre disse, já estou há um bom tempo tentando conseguir o SEBAS e não consigo. Verificar o que o governo municipal pode me oferecer, o que o governo estadual pode me oferecer, o que o governo federal pode me fornecer,
correr atrás dessas informações. Para isso, precisa, sim, que nós falamos antes, de um advogado especialista, não aquele copia-cola, e um contador especialista em ONGs, para que ele possa dar informações precisas, para que eles possam ajudar, orientar, e não trazer mais dúvidas, né? Fica difícil. Eu vim com uma dúvida, fui com uma dúvida e voltei com duas. Então, a parceria aí com esses profissionais é fundamental, principalmente aqueles que são especialistas na área. Isso sem dúvida, sem dúvida. Queria só deixar um comentário aqui, porque com a turma do Alexandre, né, foram chegando pessoas e nós fizemos estatuto juntos do CARES, desde o nome, onde ia ser a sede, como é que a gente trabalha o conceito da sede, o quadro associativo, se esses sócios teriam o mesmo direito ou não, e foi bem interessante, porque um grupo que veio e participou, né, Alexandre, com muita consciência. Então, quando agora tivemos de fazer reforma estatutária, o Alexandre trouxe um monte de coisa já assim, entendido, decidido, ouvido de outras pessoas também, né? Porque hoje o CARES tem parcerias com o Mackenzie, tem outros tipos, e ele dizia, dona, mas e se a gente incluísse tal coisa, porque fulano e trouxe essa novidade? Ou, de repente, se inscreve para um selo, e não é do governo, é um selo privado, então a gente olha para o olhar do privado, o que que as empresas estão falando? O que que eu, como doadora, gostaria de ver? Porque uma coisa, acho que você pontuou muito bem isso, uma coisa é o que a lei pede, como eu posso ir além da lei para tornar ainda mais transparente? Essa Ir além. lei aqui, ir além, essa lei das OCIPs, que é essa lei que você indica aqui, ela traz várias coisas sobre a transparência da administração pública. E às vezes eu sinto no ambiente religioso uma certa resistência de dizer, ah, não, mas não preciso, mas precisa, é super interessante. Se a gente pode ir além, por quê? Porque nossos parceiros não é uma só fonte. Né? Nós podemos ter o governo, pessoa física, jurídica, nós podemos ter empresas internacionais, nós podemos ter indústria, nós podemos ter um monte de coisa. E para uma empresa, talvez uma auditoria terceirizada é muito mais importante do que se eu tenho o SEBAS ou não, porque o SEBAS Sem é uma dúvida. qualificação para o trabalho com o governo, né? Nós estamos Sim. olhando para todo mundo, né? Parceria com a universidade, nós estamos aqui com professores. O que a universidade enxerga como importante para a transparência dessas organizações? Entende? Então, acho que teria que ter, assim, trabalhar o estatuto como um instrumento de gestão, onde vocês dominem o que vocês querem pôr lá. E outra coisa, de associação, o estatuto pode ser mudado. Então, se vocês fizeram um quadro associativo muito complicado, com votos diferentes, e você chega à conclusão, sabe, melhor para a gente se for funcionar um pouco diferente. Perfeito, reúnem e mudem, com a Sim. orientação jurídica, é claro. Uma outra coisa é dizer assim, a gente previu muitas comissões e reuniões, não estamos dando conta de fazer. Ora, se a lei não exige essas comissões e você colocou elas lá, seria melhor mesmo tirar, porque se você coloca muitas comissões, diretorias e elas não se reúnem, você não cumpre, aí você está em falha. Mas se a lei não exigir, você não pôs, it's okay, it's fine, você está Sem tudo dúvida. bem, né? Ok. Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra informação, acho que foi o João que perguntou, né, da dificuldade de ter funcionários registrados. Temos que tomar cuidado com aquele voluntário. Hoje está tudo bem, eu sou seu voluntário. Amanhã não fica bem e eu digo que eu trabalho aí. E eu quero receber as verbas rescisórias. Então, isso tem também que deixar bem claro. O que é trabalho voluntário? Documentar isso. Não deixar que isso vire uma rotina. Uhum. Tem até Então, um contrato. eu tenho várias pessoas que, um exemplo, da limpeza. Por que vai ter que ser fulano sempre? Vamos dividir o trabalho dele?
uma vez por mês é fulano, no outro mês é Beltrano, para que não haja uma constância. E aí, se houver algum problema, ele não vai poder dizer: eu sou funcionário, eu cumpri as regras, eu cumpri horário. Ah, eu não pude ir a semana passada porque eu estava doente. Fulano falou: nossa, você não veio. São detalhes que precisa conversar com o jurídico, detalhes que precisa conversar com o contábil, né? E a dona deixou bem claro aí. O estatuto ele pode ser reformulado. Ele pode ser reformulado. Nós pensávamos em algo e hoje na prática é outro. Isso aqui não está encaixando, está mais. E a parceria não precisa ser só, eu ratifico o que ela falou, a parceria não precisa ser só com o governo, pode ser com empresas, com indústrias, com pessoas físicas. Às vezes se torna muito mais interessante do que com o próprio governo, que é burocrático. O resultado é muito mais rápido. Mas para você conseguir essas parcerias, não é porque o SEBAS é difícil conseguir, que eu não vou ter as minhas exigências mais detalhadas para que eu possa conseguir a parceria de uma empresa. Como eu disse, menos é menos, é mais e mais. Não é cumprir só o que a legislação pede. É ir além do que a legislação nos está pedindo. Então, a auditoria é fundamental. E aí, Alexandre, tem mais alguma pergunta? Denner, minha pergunta é, a gente está fazendo uma proposta de depois fazer oficinas de implementação das coisas. E você vai ser meu convidado, mas depois eu te explico em um café bem gostoso, eu te explico tudo que a gente está imaginando, né? Eu agradeço muito, Denner, a tua disposição de estar aqui junto com a gente, de estar explicando contabilidade para as ONGs, porque, às vezes, a gente tem boa vontade, mas falta esclarecimento. Falta esclarecimento, falta um especialista chegar perto da gente, que a gente sente falta disso. E, às vezes, a gente não consegue uma performance melhor por falta de um especialista. De estar ali caminhando com a gente, entendendo nosso paradigma, né? Sentando, conversando, abrindo nossos olhos, aconselhando. Isso é muito importante ter especialista. Fico muito grato a Deus pela tua vida, né? Por você dedicar um pedaço do teu tempo ao terceiro setor, né? De você ter compaixão pelas pessoas mais vulneráveis, né? Eu te acompanho há vários anos, sei teu olhar de compaixão aos mais vulneráveis. Nós te agradecemos muito o tempo valioso que você deixou para a gente aqui, né? Isso é muito importante. Ficamos super agradecidos, né? Uma outra coisa importante, gente, o professor Dennerval, hoje à tarde, ele se propôs, aonde quiser, palestras de gestão financeira, gestão de pessoas, ele também dá esse tipo de palestra, e como voluntário. Ele, Dennerval, quem quiser depois, já está deixando um contato aqui para a gente, só é contactar ele é uma pessoa maravilhosa, solítico, está sempre do nosso lado. Então, a hora que vocês quiserem. Denner, eu nem sei como te agradecer, meu amigo. Nem sei como te agradecer a disponibilidade, essa vontade de ajudar. Eu que agradeço aí o convite de vocês, espero ter ajudado, colaborado aí um pouco. Se ficou alguma pergunta sem responder, ou se vocês futuramente quiserem fazer alguma pergunta,
meus contatos estão aí, meu e-mail, meu WhatsApp também. Façam, se sintam à vontade de fazer essas perguntas e a gente responde para vocês aí com mais afinco, né? E, claro, sempre é bom participar, e hoje eu pude aqui mostrar na prática para os meus alunos como que funciona, né? Qual é a dúvida, qual é a dor de barriga do cliente que você tem que estar preparado para ouvi-lo e, assim, orientá-los. É o que eu sempre digo, você precisa de um médico, você precisa de um advogado, você precisa de um contador, mas ambos, o médico, o advogado, o contador, esses profissionais, eles precisam ser especializados. Então, busquem, se reúnam, tiram dúvidas e, assim, o sucesso, com certeza, virá. Eu que agradeço, Alexandre, o convite, e quero agradecer também aqui os meus alunos que estão aqui presentes, né? Espero ter também colaborado com eles, mostrado para eles, são alunos de primeiro semestre, e eu sempre falo para eles que o profissional tem que estar sempre atualizado, independente, né? Eu deixo uma observação sempre para eles em sala de aula, que o diploma tem validade de 3 anos se você não é especialista, se você não vai se especializar em algo. É a mesma validade do litro de leite, né? 3 dias. Então, passou 3 anos e você não se especializou, seu diploma vai ficar obsoleto. Então, sempre cobro isso dos alunos e falo para eles, cada cliente não tem uma receita, cada cliente tem uma dúvida, tem uma dificuldade diferente uma da outra. E você tem que estudar e estar preparados para sanar e responder essas dúvidas. Alexandre, agradeço aí o convite mais uma vez.